Então, show, legal. Então, enquanto o pessoal chega... então, já que a Laura começou se apresentando, bem-vinda, Laura. Tá. Quem mais quer se apresentar? Quer se habilitar? Então, eu me chamo Edia Marina, eu faço parte desse grupo maravilhoso, que é um grupo que se diferencia muito, tanto na ajuda entre a gente como as outras pessoas, e sempre tem lugar para mais um. Sou amiga da Amanda, Érica, conheci ela numa pós-graduação também, né? E ela estava do outro lado da sala. Daí ela estava cantinho lá sozinha, né? Eu olhei para ela, ela olhou para mim e a gente se aproximou e nunca mais se separou, né, Amanda? Sim, Amanda com me certeza. atura e eu gosto muito dela. E aí dá tudo certo. Minha Uma prima ajuda é a muito outra, fofa, a outra se né? ajuda, de perto, de longe, a gente sempre se fala. Eu adoro essa guriazinha. Então, Amanda, então você agora se apresenta para as meninas. Eu sou arquiteta carioca vinda para o Sul. A Marina é a minha amiga que me apresenta muito do que é aqui o Sul, né? Também sou paisagista. E é isso, basicamente. Que legal. Quem mais quer se apresentar? Vânia! Pode ser, pode ser. Me chamo Vânia né? Silva, sou designer de interiores, pós-graduada em arquitetura de interiores, hoje especialista em design biofílico. Então, o grupo, a participação, que eu levanto sempre a bandeira desses estudos em grupo, trabalho em grupo, essa troca de experiência entre os profissionais, e a gente sempre está buscando, né, conversando com a mesma linguagem, o mesmo propósito. É um encontro de propósito, então isso cada encontro faz a gente repensar, refletir e levar para a vida, e levar, né, para os clientes, né, a vivência, toda essa transição mesmo, né, de entrar dentro, assim, passar dentro do design biofílico, toda essa minha transformação profissional e o aprendizado dentro da neuroarquitetura com o pessoal é fantástico. Então, é um novo olhar, é uma mudança interior, que ela está brotando e está vindo para fora para poder, como eu sempre digo, o exemplo ele arrasta multidões. Então, esse exemplo como profissional para passar para os clientes, assim, para poder transformar, né? E é um prazer sempre estar aqui com elas. Muito bom. Quem quer se apresentar? Já que hoje nós começamos com a apresentação no início, vamos lá. Quem quer se apresentar? Sou o iPhone 3. Mas meu nome é Fabiola Ramos, eu sou arquiteta. Eu tenho 30 anos aí nessa jornada, experiência com arquitetura. E pós-pandemia, vamos dizer assim, enfim, durante a pandemia, né, a gente também a gente passa, né, por essa transformação toda que nós passamos. E nesse meio eu conheci o biofílico, me especializei em design biofílico, depois eu fiz neuroarquitetura, depois eu também como profissional certificada HBC, que é de saudade. Então, acho que o propósito é realmente o foco nas pessoas, né? São as pessoas dentro do ambiente construído, que a gente sabe que não existe um ambiente neutro, ele vai impactar negativa ou positivamente as pessoas, e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, aprender, continuar me transformando, com a ajuda de todas. E é isso. Eu moro em Maranhão, sou carioca, e vim para o Nordeste. Ao contrário, né, da nossa amiga, não fui para o Sul, eu vim para cima, para riba. Está cheio de cariocas aqui. Cariocas se apresentem também, meninas. É um prazer. Já que vocês estão na carioquice, né? Eu sou Andréia, sou do Rio de Janeiro, do estado sou de Niterói. Sou Estudei aí. É? Não, Pode vir visitar.
Fui convidada pela Sandra há um tempo atrás, foi, acho que em 2020, para o grupo. Eu já tinha feito uma formação em neuroarquitetura com a Andréa de Paiva, depois eu fiz a formação em design biofílico com a Vânia, com a Fabiola, né? E estou aqui para aprender também com vocês e trocar conhecimento. Esse é o meu objetivo sempre. Muito bom. Quem falta? Ana, querida, quer se apresentar? Eu estou indo na ordem que aparece para mim, tá? Boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Ana Lazarotto, eu sou psicóloga, estou no grupo há um ano, grupo de Porto Alegre. Eu sou de Passo Fundo, mas moro aqui na região metropolitana de Salvador. Sou psicóloga clínica e hoje também sou psicóloga do escritório M3L Arquitetura e Engenharia, que eu tenho com as minhas filhas, Natália, que é arquiteta, e a Nicole, que é engenheira. Eu sou aluna da formação continuada da NeuroArc Academy e foi através da PRI que eu conheci, né, a neurociência, que, para o meu entender, assim, é que a neurociência ela faz uma junção, né, da mente com a psicologia, corpo, neuro e arquitetura dos espaços construídos, né, que é o elo que eu acho que faltava. Eu sou muito grata por ter sido acolhida no grupo de Porto Alegre. Gosto muito, né, porque a gente tem muitas conexões, muitas trocas e sempre está aprendendo, se transformando. Espero continuar no grupo e contribuir com a área de pesquisa. Obrigada. Beijo, Ana. Heloíse, carioca, se apresente também, mais uma carioca aqui. Na realidade, eu sou de Niterói, né? Então, é aquela carioca, assim, né? Mas são daqui do Rio de Janeiro, né? Eu também sou arquiteta, também tenho aí bastante tempo de formação, trabalhando mais sempre com a área de interiores, né? Fiz pós em ergonomia, aí depois eu fiquei conhecendo a neuroarquitetura e fui fazer formação continuada, já fiz um curso da Andréa, faço parte do grupo de estudos aqui do Rio de Janeiro. Que mais? Adoro esse grupo, já falei, né, várias vezes, adoro esse grupo, adoro também, eu acho que tem algumas pessoas aqui, né, enfim, e todas as pessoas que eu conheci da neuroarquitetura, eu acho que foi um presente da pandemia, né, então, assim, graças a Deus, a pandemia teve esse lado bom, porque as conexões, assim, maravilhosas que eu vou levar para minha vida sempre, né? E eu acho que teve oportunidade da gente trocar muito também, conhecer muito, aprender muito com os outros, né? Estou aí também porque eu puder estar compartilhando com vocês e participando aí também. Obrigada sempre pelo acolhimento, é um grupo mãe, né? Que eu acho que acolhe todo mundo aí de tudo que é lugar, né? E é isso. Muito bom. Obrigada, Luiz. Mariana, já que você está ali, se apresente. Já que nós estamos nessa vibe de se apresentar, vamos lá. Então, meu nome é Mariana Merdinho, eu sou arquiteta. Eu conheci a neuroarquitetura no final da minha especialização em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade. Aí, desde lá, eu comecei a estudar bastante neuroarquitetura. Usei o termo neuroarquitetura no meu artigo final dessa especialização, e daí assim só foi indo. Depois escrevi e-book, daí hoje em dia eu já ministro cursos, consultorias de neuroarquitetura. E, enfim, eu vivo esse mundo da neuroarquitetura bem intensamente, compartilho bastante coisa nas redes sociais, assim. E também faço, enfim, obras, projetos como arquiteta normal, digamos assim. E estou aí no grupo desde 2019, eu acho. Já ajudei na coordenação, agora a coordenação está diferente, e assim estamos. Muito bom, Mariana, obrigada. Aldemir, querido, tu quer se apresentar também? Está ali escondidinho. Bem-vindo. Que bom. Boa noite a todos. Tudo bom? Depois de uma longa temporada, né, ausente,
tá? Também sou formado em arquitetura e, junto com a Marina, terminamos o curso de especialização em Master em Neuroarquitetura, pelo IPOG, né? E a convite da Sandra, estou participando do NeuroArpoa. A gente tentou montar um grupo aqui no Ceará, mas não conseguimos, então estou participando do NeuroArpoa. É isso aí. Então, tá bom. Então, já que a gente está se apresentando, também vou me apresentar para as meninas que estão chegando há pouco e para a Érica. Eu sou Sandra Marlise Sescon, eu também sou arquiteta. Hoje, o meu foco, além de estudar neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura, é Feng Shui, as energias, que no fim é tudo muito parecido. Eu também ministro cursos, tenho aqui algumas alunas, a Marina, a Andrea, a Heloise, quem mais que foi minha aluna aqui? Enfim, e é isso. Estou no grupo desde o início aqui, ajudando na coordenação, junto com todo mundo, cada um nesse grupo faz um pouquinho, alguém cuida das áreas sociais, a Ana, a Vânia, a Mariana, cada um tem um papel aqui nesse grupo e a gente faz o grupo andar. A Amanda, que coordenou e trouxe a anfitriã desse encontro. Bem-vinda, Érica. Agora, se você quiser, a palavra é sua. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Sandra, desculpe interromper, só um segundo. Eu vou compartilhar a tela para a Érica poder fazer a apresentação. Eu vou pedindo, eu vou explicar. Bom, boa noite, meu nome é Érica Pellegrino, eu sou mestra em neuropsicologia e o meu artigo, né, a minha dissertação de mestrado foi sobre um instrumento para avaliar e diagnosticar TDAH em crianças de 2 anos e meio a 7 anos. A Amanda foi quem desenhou toda a parte gráfica do instrumento, então foi minha principal colaboradora. Esse projeto, no momento, está um pouco pausado, porque eu terminei o mestrado no meio da pandemia, então vocês imaginem o que foi. Então, agora eu estou naquela fase de me dar um tempo, porque foi muito intenso. Mas hoje eu não estou aqui para falar do meu tema de mestrado, apesar de que um dia, se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre essa parte do TDAH, eu posso trazer, é uma coisa que eu continuo estudando. Mas conversando com a Amanda, ela virou para mim e falou, é um grupo de neuroarquitetura. E eu falei, poxa, eu poderia trazer a minha apresentação do mestrado. Tem os slides prontos, a apresentação está pronta, mas eu não acho que seria o melhor para elas. Para eles, para elas. Somos mulheres em maioria aqui, vou falar no feminino. Mas eu não acho que seria o melhor para elas. Por quê? Porque por mais que seja extremamente interessante, eu vejo que vocês têm muito em comum a parte de pensar no espaço que as pessoas vão utilizar e no bem-estar provocado por esse espaço, que é facilitado pelo espaço. E no ambiente de consultório, isso tudo é muito pensado. A gente tem uma colega psicóloga aqui, sabe do que eu tô dizendo, porque a clínica acontece num lugar físico. Mesmo quando a gente fala de atendimentos online, a gente fala de uma realidade em que a pessoa precisa se sentir acolhida. E quando a gente fala de crianças, a gente precisa ter a noção do que é um atendimento infantil. Então, eu costumo dizer para as pessoas que é assim. Você é criança, e aí um dia você pede para o Papai Noel para fazer terapia. Quem dera, né? Não é assim. Você é criança e alguém está observando alguma coisa inadequada no seu comportamento, porque ninguém manda uma criança que está acontecendo tudo certo para terapia. Não é isso que acontece. Então, ou seus pais se separaram, ou aconteceu alguma coisa inadequada na escola, ou você está tendo algum tipo de comportamento que os adultos estão olhando e não estão entendendo, e alguém diz assim, eu vou te levar na tia Érica. Normalmente é assim. E normalmente a primeira resposta é, não quero ir. Porque eu não conheço a Érica, eu não sei o que um psicólogo faz, muito menos uma neuropsicóloga,
Eu vou e volto. Então, assim, no meu caminho de formação, no meio da psicologia, eu ganhei uma bolsa para estudar fora do país. Fiz a minha formação em neuropsicologia na França, na Paris-Nanterre, e quando eu voltei, eu entrei direto no mestrado da UERJ. Então, eu sou formada pela UF, em Niterói, conheço Niterói muito bem, e meu mestrado é pela UERJ, do campus do Rio de Janeiro, aqui do Maracanã. E eu sempre trabalhei com crianças. E eu sempre gostei de crianças. E eu faço trabalho voluntário com crianças desde os 15 anos. E quando as crianças vêm para terapia, a primeira pergunta é: por que o meu pai e a minha mãe querem que eu faça terapia? Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é quais são os tipos de acompanhamento infantil que a gente tem, porque nem toda criança vem para cá para fazer terapia. Esse é o primeiro engano que muitas pessoas têm. Não é só terapia que a gente faz a terapia, que é exatamente todo esse trabalho para um controle emocional, todo esse trabalho para a aceitação de uma dinâmica familiar, todo o trabalho de rearranjo psicológico quando acontece algum tipo de trauma, algum tipo de evento, algum tipo de comportamento. A gente também faz, dentro da área da neuropsicologia, os treinos. Então, uma criança com déficit de atenção, essa criança não necessariamente precisa de terapia, mas essa criança precisa treinar a atenção dela. Treino de impulsividade é a criança que, por um diagnóstico, tem uma tendência a se comportar de uma determinada forma. Então, a gente faz um treino para ela conseguir segurar os impulsos. Treino de memória é a criança que, por algum diagnóstico, não consegue memorizar as coisas, e aqui, como neuropsicólogo, ela faz esse tipo de treino. Então, a gente faz os treinos neuropsicológicos, a gente faz a terapia propriamente dita, e faz a avaliação neuropsicológica, que é onde a gente determina qual tipo de tratamento a gente vai dar. Bom, chegando isso, a criança vem para cá sem pedir para o Papai Noel para me ver. Na maioria das vezes, sem entender o que vem fazer aqui. Porque os pais, por não saberem como explicar, dizem que vão trazer no médico. E aí a primeira resposta que eu dou é que eu não sou médica. E a segunda resposta que eu dou é que eu sou muito mais legal que a médica. E a terceira resposta que eu dou é: além de ser muito mais legal do que a médica, aqui a gente brinca. E aí a criança abre um sorriso, como vocês abriram para mim. Os sorrisos são muito frequentes aqui no consultório. Eu costumo dizer que eu ganho para brincar, é o melhor trabalho do mundo. Então, ela abre um sorriso para mim e a gente começa essa interação. Então, existe uma rotina de atendimento. Existe um protocolo de atendimento. E cada espaço do consultório precisa ser pensado nesse sentido. Então, quando a Amanda falou, é uma palestra para um grupo de neuroarquitetura. Eu falei, então eu vou falar de adequação do espaço. E por que para vocês é importante? E por que para vocês não é óbvio? Porque para a gente também, para os protocolos de atendimento em psicologia, isso são coisas muito novas. Então, quando a criança chega até aqui, a gente chega e ela chega junto com a mãe, porque a criança não dirige. Certo? E aí, nesse primeiro momento, é o espaço da terapia dela ou é um espaço que ela está chegando numa recepção com a mãe dela? Então, a recepção precisa ser pensada. Por que a recepção precisa ser pensada? Porque, a recepção precisa trazer um nível de alegria. Mas a recepção nunca pode ser mais bonita do que a sala de atendimento. Porque a criança precisa querer entrar. A recepção tem que ter um espaço para a família sentar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está falando de crianças com lesões, crianças com diagnósticos, eu não posso ter nenhum tipo de eletrônico na sala de recepção. Por quê? Porque se um dos tratamentos para o TDAH é você suprimir qualquer eletrônico, como no meu consultório eu vou ter uma TV na recepção? Eu não posso ter. Então, a recepção precisa ser limpa, porque a criança precisa se sentir à vontade, pode ser que eu demore um pouco, então o que tem ali, eu não posso me incomodar se caso seja quebrado, caso caia no chão, tem que ser alguma coisa que ela possa manipular, tem que ser uma coisa confortável para os pais, ok? Precisa ser perto do banheiro.
A organização do meu banheiro não pode deixar produto de limpeza perto de criança. Ou pelo menos tem que ter algum nível de dificuldade para a criança não manipular aquilo. E dentro desse espaço, a recepção tem um papel fundamental no meu atendimento. Por quê? Porque é na recepção que eu descubro como realmente foi o comportamento da criança. A criança, eu atendo crianças a partir de 3 anos. Então, eu vou dar um repertório, assim, pensando desde a criança de 3 anos até o adolescente, que eu ainda atendo, e os adolescentes que são meio adolescentes, de uns 20 e poucos, mas que ainda vêm para mim porque ainda tem uma dependência financeira dos pais, ainda tem uma série de outras questões. Então, esse espaço precisa ser um espaço que agregue todo mundo. Então, quando a gente construiu o consultório, a minha arquiteta é a Amanda, isso tudo foi pensado. Quando foram escolhidos os móveis, isso tudo foi pensado. E por isso, por ser destinado a crianças menores e crianças que têm um histórico familiar e crianças que vão vir sem pedir para os pais para esse tipo de atendimento, precisa ser um espaço acolhedor. Se eu tenho um clima de hospital, se eu tenho um clima de clínica, se eu tenho um clima de qualquer coisa, qual vai ser o primeiro estereótipo que vai gritar na cabeça da criança? Essa tia vai me analisar. Então, eu tenho uma imagem para mim que é muito engraçada, eu acho que vocês vão conseguir imaginar. É um pacientezinho meu. Alguém quer inventar um nome para ele? Porque eu não posso contar um nome. João. Hã? João. O João, que é um doce, de 7 anos, chegou para mim e eu perguntei para ele: oi, João, tudo bem? Meu nome é Érica, qual é o seu nome? Ele falou: João. Aí eu perguntei: o que você vai fazer aqui? Que eu pergunto assim para as crianças na primeira vez. Ele falou: a minha mãe falou que você é psicóloga, que você é tipo médica. Aí eu falei: não, eu sou mais legal do que médica, você vem para cá para brincar comigo. Ele: para brincar? É. Aí ele falou: eu achei que você tem uns jogos para saber como eu penso. Então, aí já vem a explicação real do que a mãe falou. Se você tem uns jogos para saber como eu penso. E aí ele arregalou o olho. Eu falei: não, isso aqui é como se fosse a minha casa. Eu estou te recebendo. Eu tenho um suco lá dentro. Se você quiser, a gente pode tomar um suco. A gente vai brincar. Eu vou ser sua amiga. E como uma amiga, eu vou te ajudar no que você tiver dificuldade. Seus amigos não te ajudam? Aí ele falou: sim, meus amigos me ajudam. E aí a gente começa a construir um rapport que é diferenciado. E à medida disso, a gente vai explicando o que é uma terapia de uma forma mais horizontal. Por quê? Porque ele precisa criar uma conexão comigo, me respeitando como adulta, mas confiando em mim para me contar coisas que ele não contaria para mais ninguém. Então, o espaço da recepção é um espaço onde a mãe ainda vai ouvir o que está sendo dito. E é um espaço que, às vezes, a mãe vai virar para mim e vai me contar coisas em que ele não se comportou na semana. E vai me contar, às vezes, coisas que, mesmo ele tendo uma excelente relação comigo, ele não vai achar importante. Então, quando você vai encontrar uma pessoa que você ama, você conta tudo que você fez de ruim na semana? Não. Então, a mãe também, nesse momento, dá um nível de feedback para ele. Nós entramos no consultório e tem crianças que gostam mais daqui do que gostam da Disney. Porque aqui é muito legal. E quando a gente entra no consultório, a gente tem 3 espaços que são muito demarcados. O espaço da mesa de atendimento, que é onde eu estou acolhendo vocês. O espaço do tapete de brinquedos. E o espaço do sofá. E o que são esses espaços? O espaço do sofá é onde a gente pode fazer um relaxamento. O espaço do sofá é o lugar onde a gente pode fazer uma meditação. O espaço do sofá é onde a gente vai treinar técnicas de respiração. O espaço do tapete da brincadeira é onde vão surgir os comportamentos que precisam de treino e que precisam de algum tipo de acompanhamento. Por quê? Porque a criança que, por exemplo, tem transtorno positivo desafiador, o famoso TOD, não sei se vocês já ouviram falar, o que ela apresenta? Ela apresenta crises de comportamento intensas, em que ela apresenta raiva,
em que ela apresenta comportamentos que são agressivos, ela pode chegar a bater em adultos, e tem gatilhos para isso. Os gatilhos são desde ser contrariado até, por exemplo, ela pensar na cabeça dela, que é o que a gente chama de pensamento não verbal, de fala não verbal, dentro da psicologia. E isso que ela lembra pode fazer com que ela tenha um comportamento agressivo. Eu atendo aqui um menino, outro menino, que não foi esse menino que falou, e ele viu o pai botando fogo no apartamento da mãe. Ele viu o pai botando fogo no apartamento da mãe, e ele também já viu o pai pegando uma barra de ferro e batendo no carro do namorado da mãe. Então, ele começou a apresentar um comportamento que era característico de transtorno positivo desafiador, só que não era o transtorno porque não tem um fundo neurológico. Isso vem exatamente do ambiente social dele. Então, vocês imaginam que toda vez que ele acessava essa memória, então não era um gatilho visível, não era uma coisa que alguém falava, não era alguma coisa que a gente pudesse ver, mas era uma coisa que ele precisava aprender a identificar na própria memória, ele apresenta um comportamento agressivo. Então, existe uma fronteira no consultório, que é a minha mesa, em que atrás da mesa estão as coisas que só podem ser acessadas com a minha autorização. E no tapete estão as coisas que podem ser acessadas por ele. Porque num momento de raiva, eu me localizo fisicamente na frente da mesa, a mesa está atrás de mim, então ele teria que passar por mim para ir até ali, onde vai ter alguma coisa que é mais perigosa, onde vai ter algum acesso de luz. Os interruptores são extremamente importantes quando a gente fala da organização de um consultório de psicologia. Por quê? Porque paciente não pode ter acesso a interruptor. Criança não pode ter acesso a interruptor. Porque no momento que você acessar alguma coisa que ele não quer que você acesse, mas que você tem que acessar exatamente por esse trabalho, o que ele vai fazer se ele tem acesso ao interruptor? Ele vai lá e ele vai apagar a luz. Ele vai fazer alguma coisa para sair dessa conversa, para sair desse trabalho que traz algum nível de desconforto. Então, as coisas que são manipuláveis na sala, o controle das coisas, precisa ser protegido, mas de uma forma subliminar, numa linguagem que a gente não diga. E quando a gente faz esse atendimento 1 a 1 com a criança, daí podem surgir várias coisas. E quais são os instrumentos que a gente usa para acessar? São os brinquedos. Então, pode parecer que eu só estou brincando com a criança, mas, na verdade, tem muita ciência por trás. Cada brinquedo é escolhido de uma determinada maneira. As regras dos brinquedos no consultório são usadas de uma forma diferente do que os brinquedos são vendidos na rua. Então, a mãe pode ter cara a cara em casa, mas o cara a cara no consultório é o cara a cara da caridade. Porque como é que é o cara a cara da caridade? Cara a cara da caridade é para criança, por exemplo, que já sofreu bullying e que, por ter sido caracterizada como feia, isso, aquilo lá, pode desenvolver, muitas vezes desenvolve o comportamento de pegar e imediatamente julgar outra pessoa. Ela começa a se tornar agressiva porque foram agressiva com elas. Então, como é que a gente faz esse treino de habilidade social? A gente vai jogar cara a cara, e toda vez que a gente for abaixar uma carinha que a gente viu que não é a carinha da pessoa que está ali, antes a gente faz um elogio para essa pessoa. Então, você não é a Amanda, porque a Amanda aqui no cara a cara usa óculos, mas a Amanda tem um rosto muito feliz. Porque é exatamente o trabalho de praticar as virtudes, de praticar os valores humanos, de ir trabalhando isso, porque a criança vai generalizar a habilidade que ela aprende no consultório, fora do consultório, e para isso tudo aqui conversa. Mas é tudo mesmo, desde a minha copa, que tem uma porta que é uma porta de correr, então a criança hora vê, hora não vê a copa, porque é onde ela sabe que tem os doces, e ela sabe que no final do atendimento a gente sempre compartilha alguma coisa gostosa ou alguma coisa legal, desde que a criança não tenha nenhum tipo de transtorno alimentar associado com a alimentação. E nunca como uma bonificação, mas como mais um momento feliz.
Não é assim, você se comportou, você ganhou um chocolate. Não, não é esse tipo de associação. É o momento feliz inclui também um suco que você gosta, um chocolate que você gosta, alguma coisa que você gosta, porque nesse espaço você é muito amado. E a gente vai permeando e vai tocando, né, nessas emoções. Eu separei algumas fotos aqui do consultório para mostrar para vocês como está. Aí, parabéns para a nossa arquiteta que cuida de tudo, né? Você quer que eu coloque, Érica? Por Tá favor. bom. Também não sou muito boa, não, gente. Só para vocês saberem se eu fizer alguma besteira aqui. Vamos lá. Vamos aí. Só para vocês verem que... gente, eu queria montar um PowerPoint lindo, todo organizado, mas eu sei fazer isso. Desculpa. Então, aqui, ó, vocês podem ver que a porta de madeira é realmente para mostrar um clima de casa. Não são muitos estímulos na parede, exatamente porque a gente trabalha, às vezes, com crianças que têm algum transtorno de nível de atenção. E aí, muitos estímulos confundem. Pode passar, Mandinha. Então, essa é a porta para o consultório. E esse é o consultório. Vocês podem ver, tem o tapete, tem os meus bichinhos. Cada bichinho tem um nome, tem uma personalidade. A gente usa eles em atendimento. A mesa, a estante com os jogos. Ali a copa está fechada. E o ambiente do sofá e eu. Então, vocês podem ver, não tem muitos elementos. No Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Pode passar, Mandinha. Aqui sou eu com o livro das virtudes e os bichinhos. Então, o nome do elefante é Fante, porque você tira a parte do ele. O nome da girafa é Rafa, você tira o G. E os próximos bichinhos que vão vir no consultório também vão seguir a regra dos nomes, porque tudo no consultório tem regra. Tudo no consultório tem motivo. Pode passar, Mandinha. Aqui tem um jogo, que é aquele jogo dos jogos, que tem ludo, dama, trilha, sabem como é? E aqui pode parecer que não, mas como cada jogo tem uma regra, cada jogo tem valores embutidos. Uma das coisas que a gente faz no ludo é que toda vez que a criança tira 3, ela tem que imitar um animal engraçado. Por quê? Porque quando a criança apresenta algum tipo de rigidez, é importante que a gente trabalhe nela a capacidade dela rir dela mesma, para ela não achar que qualquer tipo de brincadeira vai ser ofensiva, e ela conseguir também brincar. Então, quando ela começa a imitar, por exemplo, um animal, eu imito um animal, aos poucos a gente vai trabalhando essa personalidade. Pode passar. Aqui é o Jenga. Com o Jenga a gente trabalha paciência e respiração, é o início do trabalho com a meditação, porque a criança precisa respirar para manipular as peças, e a gente vai começando a trabalhar que no momento em que tem algo que é distrator, algo que mexe com a personalidade da criança, algo que tira ela do eixo, que é exatamente quando a torre vai quebrar, né? Quando a torre vai cair, que ela precisa controlar o próprio comportamento. Então, tudo tem um fundamento. E aqui com o Jenga a gente também trabalha uma questão da competitividade excessiva, porque aí, ao invés da criança pensar em tornar a torre mais fácil de cair para ganhar de mim, a gente brinca em como vamos construir a torre mais alta. Porque é mais importante construirmos uma torre mais alta do que o jogo acabar para todo mundo. Pode passar. Ok, já foi. Então, o que eu quis... Pode parar de projetar, Mandinha. O que eu quis trazer para vocês? São exatamente esses elementos que, para mim, são muito importantes e muito cruciais nos atendimentos. Em cima do sofá tem uma luminária. Na luminária, a gente tem cromoterapia. O sofá ele é mais largo, e ele também tem uma profundidade boa, porque, de vez em quando, eu não trabalho com nenhuma técnica psicanalítica, mas se trabalhasse, serviria de divã.
por que que a gente, de certa forma, camufla mais os elementos? Porque eu trabalho com crianças, né? Mas trabalhando com adultos, principalmente, já existe uma ideia pré-estabelecida de terapia e muitas vezes não é uma ideia muito positiva. É uma ideia muito mais de ser investigado do que de ser acolhido. Então, essa ambientação estilo casa, ela é importante para trazer essa realidade. Então, dependendo da linha terapêutica do paciente, do terapeuta, a gente também vai ter uma necessidade diferente no que vai ser essa adequação do espaço. Mas, principalmente para mim, eu gosto que o meu paciente tenha a sensação de que ele está num ambiente onde ele não vai ser julgado, em que ele vai ser extremamente acolhido, que é extremamente bonito, que é simples, que ele pode falar o que for. E o que dá esses elementos? A Amanda, eu não mandei essa foto para a Amanda, mas a vista daqui é uma vista muito bonita. Eu consigo manipular a claridade, tem aquela persiana que passa ou não passa luz. Então, esses são outros elementos. O prédio onde está tem um jardim, então uma negociação que às vezes eu faço com a criança é: quando você conseguir controlar o seu comportamento a sessão inteira, nós vamos ter uma sessão lá embaixo para a gente brincar de pique-pega. E aí, nesse dia, eu tenho que levar calça de ginástica, porque eles ganham de mim no pique-pega. E as crianças melhoram. E as crianças se encontram. E as crianças, assim, são muito especiais, muito especiais. E conforme vão melhorando, e conforme vão se encontrando, e conforme vai dando saudade. Assim, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho muito gostoso. Algumas coisas são necessárias quando a gente fala do alvará para o funcionamento da sala e algumas coisas são exigidas no consultório de psicologia. A primeira delas é que o sofá seja impermeável. A segunda é que você tenha, por exemplo, copo descartável. Eu, Érica, gosto de trabalhar com copo de vidro, porque eu trabalho com... já explico. Porque eu trabalho com treino de atividade de vida diária. O que é isso? Eu trabalho com algumas crianças, eu recebo crianças que são cadeirantes aqui, e a gente precisa, às vezes, treinar coisas que para a gente é muito natural. Então, para vocês, pegar o peso do copo é muito tranquilo. Mas para uma criança dessa, muitas vezes, tem movimentos que são involuntários, que são reflexos do sistema nervoso. Então, trabalhar com copo de vidro, para mim, é importante. Mas aí, a gente tem as duas opções. A gente tem toda essa opção. Como é que é a acústica? Aqui no consultório, eu tenho o revestimento com lã de vidro na divisória. E, dependendo do atendimento, eu preciso ou não preciso de sigilo. Por quê? Porque se eu estou fazendo um treino atencional, não é um conteúdo terapêutico. Não é algo que a criança vai falar em terapia. E muitas vezes, para mim, vai ser até necessário que a mãe aprenda algumas técnicas que eu uso com essa criança. Então, eu abro a porta, atendo essa criança com a porta aberta, entendendo que não é um conteúdo terapêutico, ok, gente? Senão eu estou virando a pessoa mais antiética da história da face da Terra. E eu convido essa mãe, às vezes, para assistir do sofá e participar desse atendimento, e tudo bem. Se eu preciso do isolamento acústico, eu tenho o investimento na lã de vidro, e eu, Érica, normalmente peço até para a mãe não ficar aqui. Ficar lá embaixo, na recepção do prédio, ou coloco uma caixinha de som com as músicas orquestradas da Disney. Porque aqui, então, a gente trabalha com essa questão do abafamento de som. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria até de um isolamento mais forte. Mas a gente vai trabalhando dentro do que é possível. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês me trazem? O que vocês acham? Vai, Ana. Amanda, achei bem bacana que tu já trouxe para a gente, assim, a minha mente começou a viajar bastante.
Para quem é nova aqui, sabe que a partir do momento que o palestrante abre, podem ir perguntando, estão super à vontade. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber, assim, a questão da segurança, sabe? Porque, óbvio, não é de hoje, mas isso já faz tempo, mas acho que hoje está mais intensificado, né? A segurança em todos os sentidos, a nossa segurança, a segurança do paciente, né? Eu já tive, desculpa, eu já tive caso de, infelizmente, tá atendendo um pai e a filha estava esperando ele, não ficou na recepção, ficou no corredor. E, infelizmente, um homem entrou no prédio, enfim, e tentou abusar da menina, né? Ele se masturbou, ejaculou na menina, e daí vocês imaginam a confusão que foi. E eu nunca mais esqueci esse exemplo, porque a gente tem que estar bem para poder atender, então você também tem que se sentir seguro, e você também tem que priorizar, né, a segurança daqueles que estão envolvidos. E esse prédio tinha segurança lá embaixo, tinha câmeras, tudo, e o bom, se é que tem alguma coisa boa nessa história, é que esse indivíduo foi preso na saída, ele já foi, né, que a gente interfonou, enfim, foi para a delegacia, enfim. Obrigada. Aqui é Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, se você fala de qualquer prédio, é obrigado a ter corredor gravado. Aqui tem segurança armada 24 horas. O jardim que eu me referi a vocês, ele é gravado. Tem segurança paisana. Eu sei o nome dos seguranças. Inclusive dou bolinho de Natal para eles, porque eles são todos uns doces, me conhecem. E porque a gente precisa fazer um trabalho também de preparação desse pessoal. Então, assim, às vezes de forma formal, eu peço para o síndico para poder fazer esse tipo de preparo, mas às vezes, quando eu vejo que alguém novo, eu sento e converso, pego aquele meu horáriozinho de almoço, aqueles 10 minutinhos, chego e converso e explico que eu atendo crianças especiais, que às vezes ele pode ver um comportamento inadequado na recepção, do prédio, que ele pode ver alguma coisa para ele me notificar, para ele entrar em contato com a sala, e isso tudo é conversado. O que eu já peguei aqui, eu nunca peguei um comportamento desse, mas o pai desse menino que botou fogo no apartamento já me ameaçou dentro da minha sala. Só que, exatamente por saber disso, toda vez que ele vai na minha sala, tem sempre um segurança na porta. Então, eu não me senti nem um pouco em risco, porque a porta em si da sala não estava trancada, e se eu gritasse, o som não seria abafado e o segurança entraria. Então, sim, essa parte da segurança ela é muito importante, e a tecnologia ajuda, né? Então, hoje a gente tem essas coisas que ajudam. Como eu atendo mais criança e adolescente, eu acho que, em geral, crianças e adolescentes com algum nível de problema neurológico, eu não tenho tanto esse problema quanto você, porque, em geral, as famílias aqui são um pouquinho mais equilibradas. Pouquinho, muito não, mas um pouquinho só. Quando me perguntaram, sim, a caixinha de som, eu não deixo lá, eu coloco lá, entendeu? Mas eu tenho uma conversa com a maioria dos pais dos pacientes que eu prefiro que eles fiquem lá embaixo. E os pacientes também preferem. Quando é um treino atencional, quando é uma coisa que eu preciso dos pais, eles ficam na recepção. Então, normalmente eles entram, vêm, bebem até um copo de água e descem. Bom, Mariana, você quer perguntar? Quero. Tem várias perguntas. Primeiro, eu quero te dar os parabéns, que eu já adorei todo o teu relato. Eu queria perguntar, assim, por exemplo, eu não sei se quando a gente pensa no ambiente, a gente pensa em vários elementos, né? Então, a gente pensa em cores, a gente pensa em iluminação e tal. Uhum. Eu queria saber se, dentro desses transtornos psicológicos, enfim,
pode ter alguma cor que vá dar gatilho em alguém, por alguma relação já dessa pessoa com essa cor, ou daqui a pouco algum tipo de iluminação, ou daqui a pouco, nem o Victor falou ali, de deixar o menos estímulos possíveis, né? Colocar o menor número de estímulos possíveis, digamos, de imagens, assim. Pode, assim, acontecer que algum desses elementos, assim, dê algum gatilho para a criança que seja melhor evitar utilizar, enfim. Então, Mariana, as crianças são uma caixinha de surpresa, porque, infelizmente ou felizmente, não sei, é uma coisa que dá muita graça na minha profissão, que me faz muito feliz, mas ao mesmo tempo é muito desafiadora. Vício se abre com qualquer tipo de comportamento. Gatilho se cria com qualquer tipo de imagem. Então, assim, um dos casos mais tristes que eu atendi nessa vida universitária foi quando eu estava fazendo pesquisa no hospital universitário com crianças abusadas. E eu atendi um menininho que, quando ele ficava sozinho com adultos de jaleco, por eu estar no hospital, tinha que estar de jaleco, eu era obrigada a atender de jaleco, não gosto de atender de jaleco porque dificulta o vínculo com a criança, porque ela associa imediatamente ao médico, né? O menino abaixou a calça. Que ele já tinha sido tão abusado, mas tão abusado, mas tão abusado, que ele se viu ali sozinho comigo e ele foi e abaixou a calça. Abaixou a calça e fez assim com os olhos. Ai, dá um arrepio só de pensar. Então, a gente não consegue prever. O que eu sempre oriento? Quando você vai botar cor, você vai colocar cor intencionalmente. Então, por que o sofá é azul marinho? Porque é a cor que menos suja, menos mancha, menos tudo. Então, eu coloco intencionalmente, coloco como ponto de cor e coloco com a intenção. Por que a madeira? Porque é uma cor mais neutra, porque é uma textura mais neutra, uma coisa natural. Mas a gente não vai conseguir prever tudo. Eu quero botar um quadro do castelo da Cinderela na recepção. Mas todos os meus quadros da recepção, eles são mais neutros. Mas os meus bichinhos já têm mais cor. Por quê? Para onde eu quero atrair, eu ponho cor. Para onde eu quero que seja uma coisa de transição, eu ponho menos cor. Então, assim, depende da organização do profissional que vai atender. Eu acho que, assim, vocês estão tendo essa palestra comigo, que atendo criança. Mas se vocês tivessem essa palestra com um psicanalista que tem outro estilo de abordagem, que precisa de um distanciamento maior do paciente, ele ia descrever para você um ambiente com mais tons de cinza. Ele provavelmente ia pedir, se fosse pedir cor, ia pedir um tom pastel, não ia pedir um tom vibrante. Ele ia pedir uma coisa que desse mais esse espaço. Mas quando a gente fala de crianças, e principalmente desse tipo de criança, a gente tem que trazer uma alegria. E a gente precisa sinalizar para ela que ali é um ambiente dela estar feliz. E aí, a gente poderia botar mais cor? Poderia. Mas tem alguns transtornos e algumas relações com cor. Por que eu não tenho uma parede com cor no meu espaço de atendimento? Porque no meu espaço de atendimento eu atendo muita criança com déficit de atenção. Então, ela naturalmente olha para aquilo que chama atenção. Só que a maioria dos treinos atencionais eu faço e a criança fica ou com a girafa atrás dela, ou eu tiro a girafa, deixo só o puff é mais neutro, e trago exatamente o que eu quero que ela brinque. E aí ela foca. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças que têm algum nível de transtorno atencional, dislexia, autismo, TDAH, esses 3 são os principais. A cor precisa ser removível. A cor intensa. É bom que ela esteja, porque ela traz alegria, mas é bom que ela seja removível, seja uma coisa que seja fácil de guardar. Tanto que o principal bichinho aqui do consultório é o Fante, porque ele é cinza. Então, ele é um bichinho, ele é alegre, mas ele não tem essa coisa do amarelo, do verde, do azul, do laranja. Legal. Outra dúvida que eu queria pedir também, aproveitar, é assim, digamos, se digamos, eu tenho que fazer um projeto de um quarto infantil, tá, por exemplo. E eu gostaria de meio que entrevistar essa criança, saber o que ela precisa, saber por parte dela, porque normalmente nosso cliente acaba sendo os pais da criança,
mas a gente tem que atender ao gosto da criança também. Claro. Então, eu queria ver contigo, assim, se teria daqui a pouco, alguma técnica, alguma coisa assim, para a gente meio que entender as crianças, sabe? Sei lá, alguma coisa que talvez venha da psicologia, ou se não tem como, enfim. Primeira coisa, vamos lá, guia prático de como fazer amizade com crianças. Você abaixa na altura dela, você olha nos olhos e você põe um sorriso no rosto. E você evita piscar no início, para você passar um nível de segurança. Em seguida, mais uma coisa, a gente nunca fala mal de ninguém perto de criança. Então, se o adulto já chegou e já reclamou que na recepção estava com fila, porque a criança absorve e a criança repete. E nas entrevistas infantis, para você não pegar dados sujos em psicologia, você precisa ter esse cuidado de não falar nada ruim, nada mal de ninguém. Depois, depende da criança, no seguinte sentido, é uma criança mais extrovertida, é uma criança mais introvertida? Se você vai entrevistar para um parque, provavelmente você está entrevistando crianças que já estão brincando, crianças que já têm uma abertura. E aí, o melhor é você perguntar e se interessar pelo que ela está brincando. Assim, em geral, o que as crianças gostam? Crianças gostam daquela coisa meio... Assim, posso estar falando do arquiteturês errado, então vocês me corrijam o arquiteturês, mas dentro do arquiteturês que eu sei, é uma coisa um pouco Disney, no seguinte sentido. Poucas linhas expressivas, menos contorno, mais coisas assim, aquela forma mais arredondada. Quanto mais arredondado, melhor, porque chama para o materno, porque chama para melhor forma. Então, coisas bem proporcionais, que respeitem o princípio da boa forma, tudo aquilo dentro da Gestalt, que a Gestalt para vocês se chamam de Bauhaus, né? É isso? Estou acertando? Hã? É a Gestalt mesmo. Eu conheço uma Gestalt mesmo. Dentro da Gestalt que fecha em boas formas. Criança gosta muito de cor vibrante, gosta, mas não pode ser num nível que canse a vista. E a gente precisa hoje, assim, quando você vai projetar um parque, quando você vai projetar um espaço, você precisa pensar, pelo menos eu sou a principal defensora, tá? Em querer apresentar coisas que são mais legais do que ela tem na tela. Eu digo que a maior mentora é a natureza, né? Também. Então, a gente pode usar a natureza como parâmetro, né? Luz. Então, excesso de luz realmente é ruim para qualquer pessoa, né? Mas a gente sabe que existe o nível de sensibilidade, né? E de repente, eu já estou até respondendo, desculpa, Érica. Mas eu lembrei agora, né? Realmente da natureza, que é a nossa principal mentora, né? Onde nós fomos constituídos, né? Da natureza. E se você pensar, a imagem da criança feliz, se vocês param para pensar, a maioria de vocês vai pensar num balanço de pneu, vocês vão pensar numa piscina, vocês vão pensar num rio, vocês vão pensar na criança que brinca na rua. A gente perdeu muito isso por causa da violência urbana, por causa de uma série de coisas. Mas os próprios parquinhos têm que trazer esses elementos. Os parquinhos e o que a gente chama agora de parcões, né? Que são os brinquedos maiores e mais sensoriais. São os famosos agora parques naturalizados, né? Que é algo que era tão fazia parte nosso e hoje está dando essa ênfase por esse motivo, né? De trazer. E uma coisa até passar para a Mari como profissional, eu sempre tive essa preocupação sempre projetei muito quarto infantil. E às vezes, quando vinha com os pais, não, eu prefiro conversar com a criança, mesmo porque o mundo dela é ali, né? Então, é algo, por mais que os pais... não, porque eu determino o que faço. Não, mas existem detalhes, pontos personalizados da criança que a gente consegue trabalhar ali nesse mundo que ela vai viver, que é o quarto, né? O espaço dela. Então, é algo que é muito importante. Eu acho que
eu acho que tem uma coisa que é importante, o que ouvir nos pais. O que ouvir nos pais? Eu acho que assim, quando a gente fala de quarto de criança, que é diferente de parque, que foi sua primeira pergunta, mas eu acho que o quarto também é uma realidade para todos vocês, pensem sempre no trabalho que vai dar arrumar esse quarto. Porque essa vai ser a principal briga dos pais com a criança, tá? Arruma seu quarto. E uma das principais queixas que vem para cá. Então, se o quarto apresenta lugares grandes, onde ele pode guardar os brinquedos e rapidamente a bagunça se esconde, a criança te ama. Agora, se o quarto apresenta muita gavetinha, e se a mãe resolver que a galinha pintadinha tem que ficar à esquerda do porta-retrato, pronto, acabou. O maior possível de detalhes que não são facilmente quebrados. Porque criança brinca, criança manipula, criança mexe. Então, coisas que são mais resistentes. E, assim, eu sigo uma regra aqui no consultório para melhorar a vida dos pais, que é o seguinte: no máximo 5 brinquedos por vez na hora de brincar. Porque 5 brinquedos, você consegue tirar os 5 brinquedos e guardar os 5 brinquedos. Agora, 10 brinquedos dá preguiça de arrumar bagunça. Então, dentro dessa regra, ter coisas que são imediatamente próximas para fazer esse ordenamento. Outras coisas que ajudam bastante esse quarto é ter delimitado também qual é o espaço que não se bagunça no quarto. Tipo, ter delimitado qual é a cômoda de roupa, que a criança não vai brincar com roupa, né? Não vai brincar com a roupa como brinquedo, e qual é o espaço da brincadeira. Isso ajuda muito. E também, uma coisa que pode ajudar os pequenininhos que têm medo de escuro é o interruptor próximo da cama ser um interruptor que quebra o breu, mas que não ilumina completamente o quarto, porque aí a gente não quebra plenamente o ciclo de sono. Tem 4 hábitos que é o nosso foco de formar na primeira infância. Que, assim, são as estrelinhas douradas para as mães, ok? E aí, se a gente pensa no quarto, se a gente pensa na arquitetura, se a gente pensa numa criança que está nascendo, eu acho que isso ajuda. O primeiro deles é o sono. Criança que dorme bem consegue aceitar melhor regra, consegue aceitar melhores coisas. O segundo é a ordem. O ambiente organizado, a coisa bonita, faz bem para o espírito humano. Vocês sabem disso, é um grupo de neuroarquitetura. Então, sono, ordem, higiene, porque a criança limpa, aceita as coisas. Então, um espaço que seja fácil de limpar, aquela tinta que é lavável, aquele espaço que o colchão tem uma capa, as coisas... Não precisa ter tanto detalhe quanto, por exemplo, um kit berço, mas que seja uma coisa que a manipulação não dê tanto trabalho de manutenção. E, por último, a alimentação. Então, eu acho que os 3 primeiros hábitos do sono, da ordem e da higiene estão intimamente ligados com vocês. De apresentar, de pensar, de prover, de cuidar. E o último, aí a gente já fala um pouco com os nutricionistas e com a cozinha. É muito legal, adorei. Ô, Érica, só deixa eu te perguntar uma coisa assim, ó, em relação para a gente como profissional, a partir do momento, vamos dizer, né, como fizesse a Amanda, né, que idealizou, né, o teu consultório, quando é feito todos esses elementos que tu acabou de falar, né, para a gente como profissional, fosse fazer num brief, isso foi uma questão de feito uma pesquisa em relação para ver essa necessidade em relação do que tu trouxe a madeira, eu trouxe isso para o escritório, ou como fosse passar para um profissional, em cima da tua vivência ou em cima de pesquisas do que tu achou o consultório teu ideal. Eu fiz pesquisa,
ao público mesmo, diretamente ao meu público-alvo, né? Que sejam as crianças que tu atende nessa faixa etária. Como que foi feito esse teu envolvimento para poder dar essa determinação para o teu consultório? Tá, Só para eu vamos lá. entender como profissional. Não Eu sei se eu sou... consegui me fazer entender Sim, disso, sim. né? A Eu sou da área... contextualização, né, Vânia? Não, é até para poder entender, porque às vezes, como qualquer outro profissional que vem, porque eu me questiono, e eu falando como eu profissional me questiono, porque é uma imposição, mesma coisa que eu fosse fazer uma pesquisa quantitativa, né? Eu faço uma pesquisa quantitativa. Eu estou dando as respostas, a pessoa vai lá e diz isso. O que tem que ter no consultório? Ele tem que ter isso, isso, isso. Não é uma pesquisa qualitativa que a pessoa direciona, que a partir do momento de várias pessoas, que ela te dá N resposta, não dá a resposta que eu estou induzindo, né? Estou induzindo para isso e isso. Não, ela te dá N resposta para eu poder levar para o meu consultório e até eu, como profissional, poder atender, né? E ter essa junção da tua informação para poder trazer esse consultório ideal para que eu leve, consiga todos os resultados com a tua prática, atender essas crianças, né? Eu vejo eu como profissional ter, né, essa necessidade, essa visão junto, que a gente trabalha junto, porque quem vive, quem vai estar, é igual um cliente, quem vai estar no ambiente não sou eu, é o cliente, é a pessoa que vai estar vivendo naquele espaço, não sou eu. Eu vou harmonizar esse espaço e trazer para que ele funcione da melhor forma. É só para entender da onde que tirasse isso. Ali em relação à madeira, a porta tem que ser assim porque ele tem ideia de casa. Da onde veio isso? Posso sugerir, já que a Amanda fez o projeto e ela está com a mão levantada, e a Érica, acho que elas podem responder juntas, né? Sim, porque daí, por isso que eu falei, no caso que ela fez, no que contexto que elas chegaram para poder trazer isso, né? Para ter essa afirmação que vai deixar a criança bem no espaço assim, né? Ver como profissional. Érica, você quer falar ou eu falo agora? Tanto faz. Eu posso explicar um pouco como eu te orientei e você complementa. Tá bom, então. Eu venho de um espaço de pesquisa, Vânia. E, assim, tanto meu mestrado é quali e quant, ok? É quali e é quant também. Ele é quantitativo na hora de mensurar a atenção, mas ele é qualitativo porque tem entrevista com as crianças. E eu fiz laboratório na França, atendi crianças com TDAH lá. E eu aprendi muito lá, não sei se vocês já ouviram a frase crianças francesas não têm déficit de atenção. Porque eles têm uma cultura de cuidar muito antes de medicar. Então, os diagnósticos lá são muito, muito mais raros. Tem muito mais grupos de treinamento de pais. E dentro da experiência de treinar pais, eu observei uma coisa que é qualitativa, mas também está se tornando quantitativa lá, não aqui no Brasil, que eles fazem um cruzamento de informações dentro da saúde pública francesa, que é o quê? Qual é o atendimento que dá mais certo com essas crianças? É o atendimento em que a gente treina os pais e está com as crianças nas casas ou são os atendimentos ambulatoriais? E eram os atendimentos de casa. Só que aqui no Brasil, dentro da minha rotina de consultório, eu não consigo ir na casa dos meus pacientes. Sim. Não tem como. Então, trazer alguns elementos com cara de casa veio dessa experiência que é qualitativa e é quantitativa. A madeira veio como um elemento cultural, porque aqui é muito presente nas nossas casas. Então, para mim, veio desse referencial. Então, tem uma base de uma pesquisa empírica e tem a base de uma experiência pessoal. Além disso, toda a parte do que é manipulável e precisar ser móvel vem da terapia cognitiva comportamental, em que fala, junto com a análise do comportamento, numa orientação técnica sobre como lidar com crianças com algum tipo de desarranjo comportamental. Você precisa estabelecer um limite entre ela e os estímulos e que você precisa colocar ela dentro de um espaço de estímulos controlados. E o resto eu entreguei na mão da Amanda, que ela sabe mais disso do que eu. Obrigada, Érica. Você é uma fofa. Estou adorando a palestra, sabia? Então, da minha parte, assim,
A Érica, ela guiou muito o que ela queria, como todo cliente, né? Acaba guiando ali. E, assim, quando a Érica fala assim, a gente precisa de um espaço para a minha copa, mas que seja escondido, mas que não pareça um armário, por exemplo. Isso foi uma das coisas que a Érica passou para mim, assim, realmente disfarçado. Então, aí a gente propõe a porta de correr, porque fica realmente um ambiente mais escondido, só se a Érica mostrar que existe, que a criança sabe. Teve coisas assim, ela mostrou o estofado. Ela falou assim, Amanda, qual eu escolho? Aí eu disse, eu acho que o jeans, esse azul, ele vai ficar mais jovem, vai ficar interessante para a criança também. Então, assim, existiram conversas nesse sentido também. Sim. Sabe? A logo da Érica, ela tem um laranja, então a gente colocou alguns elementos laranjas ali. Eu posso dizer que o psicológico foi muito mais a Érica, né? Eu só fui numa indução, assim, de alguns pontos, sabe? Mas basicamente foi isso. E essa questão, por exemplo, também que a Érica falou da madeira, da proximidade, é uma coisa que realmente assim, a Érica que veio com isso, não fui eu, entendeu? A Érica falou para ser assim. E eu não precisei nem falar, porque eu concordo plenamente que a madeira traz muito mais conforto. Então, foi algo que eu nem mencionei nada. Falei, é isso aí. Porque hoje como é voltada essa arquitetura mais humana, para a pessoa, para o humano, para quem vive no espaço, né? Sim. Então, é o que a gente sempre acaba né? Defendendo, né? Trazer toda essa essência e todo esse benefício. Porque, às vezes, a gente se depara... Porque a gente acaba sendo psicólogo, principalmente hoje, né? Como profissional, nesse estudo dentro da neurociência aplicada à arquitetura, dentro do design biofílico, dentro do HBC, a gente acaba envolvendo, até são coisas que às vezes, até quem nos contrata, talvez não tenha esse conhecimento e poder passar isso. Porque é essa troca, né? Essa troca, no caso que a gente traz o nosso conhecimento e leva o conhecimento também, né? Então, é nesse processo, por isso que é essa minha preocupação, assim, porque até passo, assim, eu tenho muita preocupação, assim, quando vai ver nos consultórios hoje, e a gente, quando se depara com esse, como dizer, a partir do momento que a tua mente expande, ela já não volta mais, então, desde que tu conhece tudo isso, e tu vai ver no consultório, até a situação toda precária do ambiente, né? E como tratar essas crianças, essa preocupação, e como ela vai sair dali e vai para casa, porque eu trago todo esse acolhimento, toda essa conscientização, todo esse benefício, e esse trajeto, porque ela está ali nesse espaço que foi muito pensado, com todo carinho ali, né, o conhecimento da Érica ali como profissional, e levar isso para ter essa preocupação com a criança no ambiente em que ela vive, onde ela passa a maior parte do tempo. Então, isso é algo que preocupa muito dentro, como ela passou ali dentro dos consultórios, e o que eu vejo hoje, né? Porque do que tu trabalha, claro, dela, observar que é totalmente diferente. Eu não tinha esse conhecimento mesmo com profissionais colegas, né? Que tenha esse conhecimento para poder trazer isso e todo esse benefício, né? Envolto disso para que a criança tenha toda essa sequência no ambiente dela em casa. Então, isso Já aconteceu... acaba sendo, né, como profissional, levando isso, né? Já aconteceu aqui no consultório para algumas crianças que a gente sabia que, por exemplo, eram autistas não verbais, iam ter muita dificuldade de se adequar a um ambiente. Eu pedi para a mãe, por exemplo, trazer um brinquedo, trazer um bichinho de pelúcia da criança e deixar aqui. E quando a criança vem, tem o bichinho de pelúcia dela que eu guardo no armário. Identificar o senso, né, de pertencimento, que ela vê que ela também tem algo dela ali, né, nesse espaço. E eles me trazem flores, é muito bonitinho. Eu fui pedida em casamento semana passada, mas eu juro que não foi para um menino em terapia, foi para um menino de treino atencional. Mas ele gosta tanto daqui, ele virou para mim e falou assim: tia, casa comigo. Eu falei: você sabe o que é casar? Aí ele: casar é ficar para sempre, né? Aí eu, então você quer ficar para sempre aqui no consultório, aqui comigo. Aí ele falou:
Eu não sei se eu posso casar, porque minha mãe não vai deixar. Mas eu queria ficar aqui para sempre. É que esse mundo das crianças, eu sou apaixonada, né? Tenho a minha primeira formação, sou pedagoga, eu botar e tem... esse mundo deles é um mundo assim tão... Mais que tenha todos esse... Mas é um mundo tão verdadeiro, né? É tão sincero, é tão amor envolvido assim neles que é fantástico, é um mundo que a gente quer ficar só ali pertinho deles, né? Porque tu sabe que tudo que vem deles ali é muito, muito verdadeiro, muito real. Então, por isso que até a gente, como profissional, ao projetar ou trabalhar e pensar num ambiente, ouvir, trabalhar a escutativa, né? De tu estar ali com as crianças ouvindo, porque elas têm... E às vezes eu digo, às vezes tu dá corda, tu fica com elas horas conversando, e elas vão num mundo que tu fica de boca aberta, vendo o que eles falam, e a riqueza que eles têm hoje de vocabulário é fantástica. Gente, a Luísa está com a mão levantada faz um tempo. Vamos dar voz para ela um pouquinho. Luísa, querida. Não, na hora eu ia fazer um comentário, né? Primeiro, eu quero agradecer a Amanda de ter trazido a Érica, porque eu estou apaixonada por esse encontro. Primeiro, porque é um assunto que me encanta, assim, dentro da área de arquitetura de interiores, criança, adolescente. Fazer quarto para criança e adolescente é o que eu mais amo. Inclusive, até na pós, eu estudei um pouquinho, né, sobre o design do quarto como um rito de passagem da infância para a adolescência, assim. Então, né, e aí acrescentou muito, né? Por isso até que eu fiquei curiosa, onde é o consultório? Estava doida para ver as fotos. Falei, Amanda, você é do Rio? Porque aí uma das coisas que eu queria complementar, né, é que essa questão da infância também passa muito rápido, né? Então, alguns elementos no quarto, eu sempre procuro colocar os elementos que é daquela idadezinha ali, que você troca fácil, né? Tipo, uma almofada, uma decoração, um quadro, alguma coisa assim, e eu procuro sempre colocar algumas coisas que possa caminhar, né? Tipo assim, de repente, que não marque tanto, né? Um papel de parede que não marque tanto, que você possa transitando, né? Mas foi só um comentário. E um outro comentário que na hora também veio, quando você falou essa questão do eletrônico, né? Tipo, colocar coisas que chamem mais a atenção da criança do que o eletrônico, assim, é impressionante como os próprios pais já chegam e no programa de necessidades tem televisão e espaço de computador. E aí é uma conscientização dos próprios pais, né? Na minha casa, eu só tenho televisão na sala. O meu filho, desde pequeno, meus amigos têm televisão no quarto, eu não vou ter. Eu falei, não, meu filho, você não vai ter televisão no quarto, porque o quarto não é o lugar de ver televisão e tal. Procuro conversar com ele, mas é impressionante que todos os pais pedem. E às vezes, assim, vai reformar um apartamento, tem 3 quartos, tudo. Como eu tiro, eu tiro muito televisão de quarto de paciente, tá? Gente, eu tiro televisão e eu crio a cestinha do telefone. A cestinha do telefone fica na sala e a criança, antes de dormir, tem que deixar o telefone na cestinha. Porque eu já acho um absurdo a criança ter o telefone. Eu já acho que se torna muito comodidade para os adultos hoje e depois eles vêm reclamar, mas o próprio adulto... Gente, tá ali, são eles. Eu vou assustar vocês só um pouquinho. Eu tenho uma paciente, um doce de menina, super encantadora, super autêntica, e essa menina, no jogo Roblox, que é um jogo infantil, que tem um chat, conheceu um pedófilo que fingia ter 14 anos, e era uma mulher pedófila que fingia ter 14 anos, e começou a pedir uma série de fotos, vídeos, coisas para a menina no WhatsApp. E a família só pegou por causa da escola. Porque a escola pegou antes. Pegou antes de mandar alguma coisa. Então, esse trabalho de conscientizar a família de que, para você botar regra no eletrônico, vai ser muito mais fácil que ele não esteja no quarto, eu preciso da ajuda de vocês. Porque se na obra a TV não for para o quarto, já me facilita. Que bom, que bom. Fabiola, você está na fila. A gente fica numa situação, né? E aí, só fechando rapidinho, né? Que a Fabiola vai falar. Como você falou essa questão da questão de pesquisa e tal,
se você achar que tem alguma pesquisa que seja bacana para ajudar a gente também, que você possa compartilhar, a gente sempre agrade, né? Porque a gente aqui gosta, né? Então, tá? E obrigada, gente. Obrigada, querida. Ai, Esse olha, livro aqui educar é um livro da a curiosidade. Catherine Lecrier. Ela é uma canadense com alma de francesa. E que ela explica por que o excesso de eletrônico está tirando a capacidade da criança no que a gente chama de espanhol de assombro, que é da criança se espantar com as coisas positivas, sabe? É a criança ter aquele encantamento de ficar brincando com uma folha, que a gente não vê mais. Então, esse livro aqui, ele tem várias coisas, ele é todo baseado em artigos científicos, mas ele é escrito, mas ele tem uma linguagem que é acessível às famílias. Então, eu gosto de trabalhar ele porque ele é todo fundamentado em pesquisa empírica. Mas, ao mesmo na curiosidade. Educar na curiosidade. Qual Catherine Lecrier. Catherine. Coloca no chat aí, gente, porque eu tô sem óculos, não enxergo nada. Fabiola, você quer fazer tua pergunta, comentar? Sim, eu quero. A minha pergunta é justamente complementando, Érica. A gente vê muito assim. Eu faço consultoria, né, em ambientes saudáveis, para ambientes saudáveis. Então, assim, o quarto é uma coisa que eu falo muito, né, a respeito do sono, de ter um sono regenerador, né? E eu vejo muito os pais, eles vão aos médicos, vão aos psicólogos, e como você falou assim, o meu consultório é a minha casa, é como se fosse a minha casa, né, para os seus pacientes, certo? E se você realmente faz essa pesquisa de como é o ambiente na casa, né? Então, é justamente, eu acho que o que a gente está falando aqui já. Porque eu vejo muitos, por exemplo, uma amiga, estava até comentando com a Vânia hoje, ela disse que o filho dela não está crescendo. E aí ela foi procurar uma endócrina. Claro, não são todas assim, né? Mas a gente vê a grande maioria. Então, o endócrino falou, deu medicação, mas em momento algum ele perguntou como que o filho dela dormia. Então, eu vejo muito isso, essa carência também, sabe, do profissional da área de saúde. Né? Esse olhar de como é a vida dele fora dali, como é que é a casa dele. Então, eu vejo meus clientes também. Minha filha não gosta de estudar, mas ela não tem uma escrivaninha na casa. Ela estuda, a criança, numa cadeira, na sala, com os pés balançando. Como é que essa criança vai ter, né, um estímulo? Qual é o estímulo dela de estudar? Nenhum. iPhone 3, que eu esqueci seu nome. Fabiola. Fabiola. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou muito chata. Eu sou muito chata. E eu sou muito cri-cri. E as mães dos meus pacientes sabem. Então, eu tenho uma política que é da seguinte forma. Eu cobro atendimento com a criança. Reunião com os pais não é cobrada. E eu oriento desde a hora de dormir, desde a rotina de sono, com documento escrito. Isso até aí. A inserção de alimentação. Porque para mim, Érica, é fundamental que eles saiam da minha consulta e saibam exatamente o que eles têm que fazer. Exatamente isso. Porque parabéns. Isso aí. É muito complicado. É muito complicado, porque a gente está lidando hoje com uma geração de jovens que não sabem ser frustrados. Exato. Qual é o perfil do pai e da mãe hoje? É o pai e a mãe que teve um filho só, todo investimento financeiro nessa criança, mas ao mesmo tempo tentou conciliar com todas as pós-graduações, com todas as viagens, com todos os cachorros, e tem uma idealização nessa criança que essa criança vai ser perfeita. Então, às vezes, não é nem um problema na criança,
Sim. Às vezes não é um transtorno, às vezes é a idealização da família. Exatamente isso. Sim. Entende? Então, assim, Entendo absolutamente. É isso aí. Até por isso essa preocupação, porque de repente faz todo o teu trabalho, toda coisa, e depois os pais dizem, não teve resultado. Como que não teve resultado, né? Óbvio. Porque é algo que tem que ter uma sequência, né? Tem que estar ali, a sequência tá saindo do consultório, que se eles levaram até aquele consultório, para saber como é que anda a casa, como é que anda a vida, como é que anda... Isso aí, parabéns, Érica, porque a gente vê muita carência, realmente, também, eu te digo, do profissional da área, né, assim, da saúde. A gente vê que não sai dali, da consulta de 15 minutos, né, uma consulta de 15 minutos, 20 minutos, e é isso aí, porque a gente sabe que o ambiente, nós somos o ambiente, né, você é o ambiente que você mora, né, que você reside. Então, eu vejo muito isso. Da criança, a gente sabe, quando a gente olha e vê como é que é o ambiente dela. Então, o ambiente transforma a pessoa, né? E a pessoa transforma o ambiente. É mútuo. Então, qual é o problema? É horrível isso. Do profissional hoje. A gente tem um plano de saúde que reembolsa não, né? A política de reembolso ainda é melhor, mas o psicólogo do plano hoje, do melhor plano, ganha R$30 a consulta. Então, hoje é uma faca de dois gumes, porque as pessoas têm pouquíssimo tempo para trabalhar, uma condição muito ruim de se especializar, e ela vai caindo numa coisa atrás da outra. Assim, é muito complicado, porque os próprios profissionais hoje estão mal formados. E também não sabem muito o que fazer. Amanda, fala que você está com a mão levantada aí meia hora. Eu ia falar justamente, né, dessa questão do aprendizado, que eu aprendi com você, e eu acho que, de repente, você poderia passar também isso a outras pessoas, do caso, por exemplo, da letra cursiva, que ajuda no fato de que, às vezes, você tem professor que não consegue compreender aquilo ali, e é justamente, eu ia falar, Érica, você pode direcionar eles, como você me ensinou, qual é a melhor forma das crianças aprenderem dentro de um espaço, assim, pode ser um escritório, pode ser sabe? Uma coisa nesse sentido. Tá, eu vou falar para vocês como eu falo com os meus pacientes, tá? Que é com todo o amor do mundo no seguinte sentido. Entendam, eu explico isso para crianças de 3 anos, então vocês vão receber a explicação dos meus picuruchos, que a gente aprende com a cabeça toda. Então, o que a gente faz com a cabeça? A gente vê, a gente escuta, a gente cheira e a gente fala. Mas a gente, quando vai comer, quando a gente vai cheirar, quando a gente vai ver, quando a gente vai escutar, quando a gente tem qualquer problema nisso, o que a gente faz? A gente põe a mão, né? Então, a gente vai aprender com esses sentidos. A melhor forma de aprender é quando a gente manipula. Então, se a gente escuta ao mesmo tempo que a gente vê, e se a gente escreve, a gente aprende muito mais. Por que a letra cursiva é importante? Por que é mais importante aprender a escrever do que aprender a digitar? Porque o processo de manipulação, de controle motor fino, todo o raciocínio envolto nesse é mais complexo. Mexe mais com o cérebro como um todo. Então, se você quer que uma criança aprenda o que é mel, ela tem que saber o que é o cheiro do mel, o gosto do mel, a visão do mel e escrever mel com a letra dela. É claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo isso na adequação da aprendizagem, mas quanto mais a gente envolve toda a sensibilidade, mais a criança aprende. Principalmente as crianças que têm mais dificuldade. Quem já viu aquele filme Como Estrelas na Terra? Vocês já assistiram? Gente, esse filme é muito lindo. É a história de um menino que tem dislexia desatencional. Ele é indiano. E a família acha que ele é preguiçoso e não aprende por isso. Eu acho que eu vi.
Assim, ele é lindo esse filme, é lindo de morrer. Quem alfabetiza ele é o professor de artes. Isso. Mas uma das coisas que as pessoas não pegam é que o pulo do gato é a caixa de areia. É a caixa de areia, é o giz maior. É ter essa manipulação da linguagem. E isso é muito importante. Bom, gente, Estimular os 5 sentidos, né? Isso aí realmente a gente, né, está perdendo isso. Verdade. posso passar agora para o Aldemir, que ele estava com a mão levantada um tempão, Aldemir. Fala aí. Na verdade, quando a Érica falou aí a respeito, eu sou bastante cri-cri, né? Eu acho que a Amanda soube captar bem isso dela, com relação ao espaço, que ficou bem racional. Aqui é o espaço da criança. Aqui você fica, aqui é o teu canto de meditação, aqui é o teu canto de brincar, e ela, digamos assim, delimitou o espaço dela, né? Em que o sofá fica de costa para a cozinha, a porta para a cozinha é de madeira, mesma cor, mesmo espaço onde ela diz, aqui é meu espaço. Certo? Assim, de uma coisa bem previsível, racional, diante, assim, para ter um controle diante de comportamentos imprevisíveis, né? Que é o da criança, né? Então, acho que foi bem assertivo essa montagem aí do espaço. Não sei se isso foi isso mesmo, é isso, amor. Bom. Obrigada, Aldemir. Marina, também tu quer falar? Bem, eu vou falar por mim, então, já que eu faço parte de um grupo de pesquisa. Tenho dislexia em 99%, TDAH em 95%. Tá? Eu só descobri isso aos 47 anos de idade, tá? Então eu me escondi muito, porque eu não sabia por que as pessoas não entravam numa sala de aula e parecia que estavam falando em todas as outras línguas e eu não sabia, e eles tinham vivido no dia anterior na mesma sala de aula que eu e a gente ia para os mesmos lugares. Então foi bem difícil. Mas não sei se eu fiquei feliz quando eu descobri. Eu adoro o Grauzio Valério, porque foi ele que me mostrou isso, um programa do Fantástico. Eu sempre digo, o pessoal diz assim, a Globo não presta. Não, vamos tirar as coisas que não prestam, mas tem muita coisa que presta, tá? Uma delas foi isso. E como ele me ajudou, ele ajudou várias pessoas. Ele fez um teste de 50 questões. Eu fiz esse teste de novo no dia seguinte, eu me encaixei nas 50 questões. E aí eu comecei a procurar ajuda. Eu consegui no Rio de Janeiro uma pessoa que ela é presidente dos disléxicos, né? Eu não consultei com ela, mas ela me ajudou muito. A partir daí eu consegui o Centro de Pesquisa do Clínicas. O espaço, eu sempre me preocupei com o espaço. E o espaço me ajudou a tudo. Se eu não reverbero o som, eu aprendo e me concentro. Quando eu falo eu e mais todas as pessoas que lá eles ajudam. Então, foi colocado no teto, losangos, curvas sinuosas e isopor, porque o centro de pesquisa, infelizmente, no Rio Grande do Sul, ele não tem apoio. Ou seja, os profissionais de lá, eu amo eles de paixão, eu não sei como é que eles pegam dinheiro do bolso para pagar suas passagens, para nos cuidar e para pesquisar. Então, eu gosto muito do centro de pesquisa. As cores, o barulho da água, como ler, como concentrar através do espaço, que já a gente já ajuda a fazer o espaço, né? Porque, como eu disse, né? Não tem verba. Mas o espaço, sim, incide muito sobre mim. O barulhinho da água e muitas outras coisas. A delimitação de espaços, como a Érica falou, a gente tem delimitação de espaços lá também. E eles atendem pessoas que se tornam agressivas também, por não conseguir se concentrar, se rebelam. Então, tem uma porta que ela é trancada. Mas, eu não entendia porque aquela porta era trancada, daí eu aprendi, porque a Amanda me conhece, eu não sou braba, tá? Sou bem tranquila. E aí, ele falou para mim, doutor Marcelo, a primeira vez assim, Marina, você está vendo aqui essa porta trancada para as outras pessoas que estão lá, mas você tem todo acesso aqui, você pode ir para onde você quiser, no momento que você quiser. Então, a gente faz vários testes, inclusive com o aparelho que eles criaram, a engenharia da Clínicas criou,
é bem primordial, não está à venda, né? Mas que a gente usa, que ajudou bastante a concentrar as cores, o espaço, o conforto da cadeira, por mais simples que seja, ela tem ergonomia sim lá, a mesa tem ergonomia também. Tudo é bem organizado, onde a gente aprende também a organizar, porque a palavra de ordem para nós, a organização, a Érica deve saber melhor do que eu, é bem complicada. É um desafio que eu tenho diariamente na minha vida. Eu organizo a vida dos meus clientes, mas o meu eu, e a Sandra também sabe, por isso que eu faço Feng Shui com ela vários cursos já. E tudo isso ajuda, Feng Shui ajuda, a neuroarquitetura ajuda, o livro As Formas da Alegria, para quem não leu, leiam, gente, a Forma da Alegria ajuda não só a mim, vai ajudar vocês e os clientes de vocês, e o universo. É um livro muito barato, ele custa R$40, eu paguei 65, mas hoje ele está R$40. A ação social ajuda também, eu acho que tudo ajuda. A limpeza energética, eu acho que a Andréa Medeiros está aí, que eu quero ter a honra de conhecê-la um dia, e que lá eu aprendi também sobre isso. A gente trabalha com musicalidade lá também. Eu conheci a música, depois foi citada na neuroarquitetura, Aldemir, aquelas 2 horas, que foi uma professora que nos deu, né? Aquelas 2 horas são fantásticas, quem quiser é só me chamar que eu compartilho, são 2 horas, onde a gente se centra bastante. Musicalidade, assim, não muito barulho. Eu dizia que o barulho da rua não me incomodava, mas eu não sabia que o barulho da rua chamava muito a minha atenção, desviava a minha atenção. Muita coisa que eu aprendi são coisas simples. O ditar ordens também ajuda muito, então quem é pai, quem é mãe é bom, sim, ter limites. A gente também tem limites, não a criatividade, tá? Origami ajuda muito. Eu poderia citar a vida inteira de como eu sinto, de como eu aprendi, assim como as outras pessoas aprendem comigo, a dobradura ajuda bastante. Todas essas coisitas, kintsugi ajuda bastante, né? Consertar partículas com ouro, né? Me ajuda bastante, é isso que eu gostaria de compartilhar. Uma coisa que talvez você ainda não faça, resumo em folha amarela e régua para conseguir ler. Como é que é? Fala de novo. Resumo em folha amarela e régua para conseguir ler. Porque as letras, elas são uma sinfonia, gente. Tem dias que as letras, elas são uma poesia. Elas dançam, assim, na minha frente. É assim mesmo. Eu leio uma página 10 vezes, 11 vezes, mas eu leio. Então, para você ler uma vez só, põe a régua na linha e vai acompanhando. Vou fazer isso. Régua na linha. Principalmente, quer ver a coisa mais barata do mundo? Um pacote de papel cartão, aquele papel amarelo, é a melhor régua. E o amarelo ajuda muito. Ele centra, né? Ele concentra bastante. Eu tenho 2 lados do amarelo, né? Um lado do amarelo que me desperta demais, também. Que ele também me liga no 440, né? Mas tem horas que ele me centra bastante. Por isso que os livros meus, eu anoto sempre com uma caneta amarela. Não sei por quê, isso ninguém me disse, agora você está me dizendo, e eu também estou fazendo uma pesquisa para o meu artigo, gente, e eu estou também entrevistando pessoas gagas, que mais tarde vocês vão saber como é que vai ser o título do meu artigo, que está sendo elaborado. E hoje eu descobri uma coisa, não só hoje, né? São 10 pessoas que são gagas, e elas me contam que elas deixaram de ser gagas porque elas começaram a ler poesia rítmica em voz alta. Não sabia disso. Então, eu estou fazendo uma pesquisa de campo que eu estou bancando, porque, como eu disse, a gente não tem apoio, né? Mas que está me ajudando demais. Está me ajudando muita coisa, assim. E uma Marina, posso falar uma coisa para você? Eu sou a Andréa Medeiros, da limpeza energética, mas eu vou falar aqui com você sobre a gagueira, porque eu sou fonoaudióloga da minha primeira formação, lá atrás, há 30 anos atrás.
E é muito interessante esse caso que você está contando aí do seu estudo, porque eu já tratei várias crianças que cientificamente se chama disfemia, a patologia da gagueira. Gagueira é um nome popular, né, que a gente fala, mas cientificamente se chama disfemia, que é uma dificuldade no ritmo, na respiração. Então, por isso que as pessoas conseguem falar, cantar, e não gaguejam na hora que estão cantando, porque elas não estão pensando que elas precisam falar, elas não estão pensando que elas precisam respirar e falar, elas estão uma coisa que é decorada, uma coisa que não está no raciocínio, que não está elas não estão sendo pressionadas, entendeu? Mas assim, procura um fonoaudiólogo que possa te ajudar, porque eu já estou em outra área há muitos anos, mas me deu assim vontade de falar um pouquinho. Não sou a pessoa ideal para te dar nenhum estudo sobre o assunto, porque eu já passei dessa fase da disfemia muitos anos atrás, mas é maravilhoso mesmo, essa descoberta é linda. Gente, vocês viram que esse grupo, a gente começa falando em ambientes e sempre é uma surpresa. Por isso que esse grupo é maravilhoso. E, nossa, é incrível, Érica. Acho que você foi puxando tudo, foi trazendo tanta coisa. Estou aqui, assim, encantada. Vou te agradecer muito. Se quiser finalizar, porque a gente já está aqui há 1h40. Só um minuto antes da Érica finalizar, e que eu falei com a Ive, tá? Não sei se a Ive falou para vocês, sobre a gente convidar a Amanda Pellegrino para dar aula, para dar uma palestra sobre paisagismo, tá? Que ela tem um material maravilhoso, a Amanda não sabe, eu estou comunicando ela agora, ao vivo e a cores, tá? Eu percebi. Mas ela fez paisagismo, e ela é excelente, até para as meninas que trabalham com biofilia, direto aí, Ivane, Companhia Limitada. Eu conversei com a Ive, eu não tinha nem conversado com a Sandra sobre isso, e ela achou a ideia eu apoio fantástica. a indicação, sabe? A Amanda Pellegrino é uma ótima paisagista mesmo. Eu já vi o resultado do trabalho dela. Então, perfeito. Vocês estão ótimas, hein? Ótimo. O próximo encontro, quem está coordenando e chamando a palestrante é a Vânia, que vai nossa metadata na arquitetura, né, Vânia? Isso, então, metaverso. A Marina vai coordenar a palestra e vai convidar a Amanda. Muito bem. Aí. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Pedir desculpa de eu ter entrado 2 minutinhos atrasada. É um trabalho que, antes de estar com vocês, eu estava com uma adolescente, então a adolescente é uma fase complicada. E, assim, colocar à disposição, se vocês precisarem de outro tipo de acompanhamento, algum tipo de palestra, outros temas. Colocar meu Instagram, lá eu falo um pouquinho de tudo, falo de fé, falo de psicologia, falo de tudo, porque eu aprendi dentro do que eu estou estudando de marketing, que a gente tem que colocar quem a gente é um pouco nas redes sociais. E vou estar aqui à disposição de vocês, PSI Érica com K Pellegrino, e o que vocês colocarem, o que vocês precisarem, eu estou aqui. Então, a Sandra tem meu contato, a Amanda tem meu contato, meu endereço, o endereço da sala, a Amanda tem tudo. E é uma alegria. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, mãe. Obrigada, era alegria nossa. Você Érica, escreve. Desculpa, Sandra. Não, porque eu não sei onde eu tenho que escrever. Escreve o Instagram, estou tentando botar aqui, procurar, mas escreve aí, porque aí fica mais fácil, você falou muito rápido. Gente, é minha prima, é assim. Gente, eu sou muito acho que eu peguei esse ali, PSI Pellegrino já. Obrigada, Quinquinha. Desculpa. Obrigada, Érica. Vocês acabaram de descobrir meu apelido de infância, gente. Obrigada, viu? De verdade, por vir. A sua parte foi maravilhosa, adorei. Sempre aprendendo, viu? Muito obrigada, prima, pelo convite. Nada. Desculpa, Sandra, eu interrompi. Tranquilo. Pode. Aqui nós somos um grupo que todo mundo
você sabe, né, que cada um faz uma partezinha, né? A gente só dá uma coordenadinha para as coisas andarem. Mas, Érica, você é sempre bem-vinda quando quiser vir, trazer mais alguma informação, quiser participar de algum outro encontro, por exemplo, no próximo mês o assunto vai ser metadata nos espaços. Nossa, Metaverso. Oi? Metaverso. Sobre essa, né? O que está vindo essa... Isso. A gente precisa, como dizer, que causa polêmica, meio discussão, essa situação, né, do metaverso, onde entra todo o nosso processo dentro, né, da arquitetura, né, do design, a biofilia, todo dentro desse mundo, né, a compreensão, porque a gente também não pode estar fora, né, mesmo se concorda, se não concorda, de que forma isso vai, em que ponto isso vai chegar, mas a gente já está chegando. Isso. Ô, Érica, a gente pode convidar ela, né, Sandra, para participar do nosso grupo de estudos, né? A gente pode, né? Já está convidada. O nosso encontro é uma vez por mês, Érica. E como é que funciona? O nosso grupo, então vamos falar do nosso grupo. Nós somos um grupo voluntário que tem objetivos teóricos, que é mais isso que a gente está fazendo aqui, onde a gente traz assuntos bem diversos. A gente tem diversos profissionais de áreas diferentes, até para a gente falar de assuntos mais ou menos nesse sentido. E a gente tem uma outra pegada que é mais prática. Tudo que a gente aprende aqui, a gente usa para as questões, ações sociais, algumas coisas. Mas, para participar dessas atividades, é bem tranquilo, a gente faz parte do grupo, todo mundo vai se conhecendo, nós somos mais ou menos 50 pessoas, nem sempre todas estão presentes. Cada encontro fica gravado, a gente disponibiliza, as pessoas vão assistindo, então bem-vinda, se você quiser fazer parte. Eu gostei, muito obrigada pelo convite. Viu, Marina? Muito bom, obrigada pela ajuda. Então tá, vou te passar um linkzinho rapidinho, que é só para preencher algumas coisinhas e depois te passo o acesso para o nosso grupo. Opa! Tá bom. Então, o próximo encontro que a Vânia está preparando e depois que a Marina já vai preparar com a Amanda, que maravilha! Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, acho que a gente pode ir finalizando, senão nós vamos, se deixar, a gente vai até meia-noite, né? Conversa. Isso. Então tá, gente, agradeço. Muito bom esse encontro, né? Andréa Medeiros, a professora Sandra Marlise te convidou? Ainda não. Depois eu falo com a Andréa, pode deixar. Tá, então tá. Só para lembrar a Sandra para ela não esquecer. Tá bom. Vou tirar uma fotinha, gente. Vamos fazer uma pose. Isso. Fala, Denito, queria falar alguma coisa? Não, essa sugestão aí para a Amanda e a Marina. Falar um pouquinho do neuropaisagismo, que já estão começando a falar sobre isso. Show. Tá, vou ter que pesquisar isso, então, para fazer uma palestra de paisagismo, eu já tinha pronta. Tá bom. Então tá bom, gente. Joia, gente. Boa noite. Boa noite. Amanhã aqui é um feriado, vou desfrutar. Estou na véspera de feriado, amanhã da cidade, vamos descansar. Hoje, para mim, é sexta. Aqui é quinta. Obrigada. Boa noite, tchau, meninas. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.